Beleza, pessoal? Conversando agora há pouco com um amigo meu do Caroeb. Na primeira gestão do Lula, eu tinha açougues aqui na minha cidade, eu tinha uma movimentação muito grande. 80% da carne comercializada aqui nessa cidade era o Nelson Rui de Caracaraí que comercializava. E eu falei para eles que quando o Lula ganhou na primeira gestão dele, ele quebrou lá e eu quebrei aqui. Não foi logo que ele entrou, não. Quando o Lula entrou, por volta de 2 a 3 anos depois que ele estava na presidência, além dele criar o maldito Estatuto do Desarmamento em 2003, que já botou mais de 40 mil pais e mães de família na cadeia dentro de Roraima. As pessoas têm que lembrar disso. E nós quebramos financeiramente. Ele quebrou lá e eu quebrei aqui. E eu fiquei devendo o equivalente a 2 milhões de reais equivalente hoje aqui. Só que eu tive 2 lições nesse tempo de Deus. Primeiro de tudo, eu tive uma lição que Deus não quer o Nelson Rui sendo empresário nem comerciante. Não, Deus quer o Nelson Rui atuando na política. Porque a política que governa os povos são os políticos que governam o Brasil. Desde vereador, presidente da república, vice-presidente. Tá entendendo? Eu falando para ele. Só que aqueles que têm a vida na presença de Deus, por mais que alguém julgue, ignore, não tem nada com Deus, não sei o quê. Exatamente como fazem com Bolsonaro. Tem gente que fala que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro não tem Deus. O próprio Flávio Dino disse que Bolsonaro era um demônio. Certo? Só que quem sustenta Bolsonaro é a mão de Deus. E quem me sustentou foi a mão de Deus. E eu tive um dos desafios maiores que alguém podia ter em Caracaraí. Como que se paga hoje o equivalente a 2 milhões sem mexer com narcotráfico, sem participar de máfia política? Fala pra mim. Deus me inspirou e eu criei um modelo meu de tronco e balança para colocar nos curral para mexer com gado. Eu também sou mecânico industrial. Criei esse tronco, em 2 anos eu consegui vender 54 peças, na época, 5 mil reais cada um. O equivalente a 50 mil reais hoje. Vendi propriedade, tudo. Foi quando eu fiz o equilíbrio. Paguei todo cidadão. Não existe um fazendeiro, um pecuarista, um agricultor, um colono que diz, eu vendi uma vaca, um boi pro Nelson Rui e não recebi. Todo mundo recebeu. Por quê? Porque Deus me deu o livramento, me deu a inspiração, viu? A capacidade de criar um modelo de tronco meu. Inclusive aqui em Roraima tem muita gente que ainda usa, né, os troncos que eu fabriquei. Eu sou especialista em fabricar tronco, balança, curral, barracão, serviço pesado, ponte, tudo. Tá? E eu falando pro Valdir que nós temos que estar na presença de Deus. Porque Deus, eu preciso me alinhar com Deus. Uma das lições que eu tive é que não adianta você querer remar contra a maré. Cada ser humano tem um propósito de Deus em cima dessa terra. E cada um tem que procurar meditar o pra quê e o porquê que Deus te trouxe a vida e te mantém vivo aí todo dia. É para você esculachar, fazer tudo que você gosta? Não. Deus te trouxe aqui para você servir ao Senhor. Não importa onde é que você está, o que você faz, o que você trabalha. Nós temos que ter dedicação com aquele que nos dá a vida todos os dias. Certo? Então, é uma recomendação que eu faço para as pessoas. Coloque tua vida na presença de Deus, que Deus nunca vai te desamparar. E Deus me ajudou. Eu paguei todas as minhas contas naquele tempo. Não fiquei devendo nada para ninguém, graças a Deus. E hoje, sou uma pessoa que tenho muitas experiências de Deus na minha vida e posso dar conselhos. E Deus me fez uma pessoa de muita visão e conhecimento político. Eu tive pessoas da minha família no passado que eram excelências em estudo político. E Deus tem essa preocupação que boas pessoas assumam as políticas do Brasil. Ano que vem, tem que lembrar, ano que vem, nós vamos eleger deputados estaduais, vice-governadores, governadores, né? Deputados federais, senadores, vice-presidente e presidente da república. E nós vamos orar a Deus para que Deus nos ilumine.
porque assim nós vamos votar em gente igual nós, caba duro, beleza? Um abraço.